passar com o anjo da morte ali sobre o Egito, naquilo que veio a ser conhecido como Páscoa, a verdadeira Páscoa da antiga aliança. E já não havia mais esperança para os homens, porque todos os primogênitos seriam extirpados da terra, mas Deus disse: não, mas o primogênito de Israel será preservado. Da morte saiu vida. Sempre que nós enxergarmos a raça humana na sua mais baixa e vil situação, nós podemos nos lembrar que há esperança quando ainda há um Deus. Nós devemos nos lembrar, irmãos, que as coisas não estão piorando. Não é porque às vezes a gente vê assim, um irmão matou outro irmão. Está vendo? O mundo está se acabando. Um irmão matou outro irmão. Vocês não se lembram que o primeiro assassinato foi exatamente assim? Um irmão matando um irmão? A gente pensa, né? Como é que pode alguém trama a morte do outro para ficar com a mulher dele? Mas não foi o que Davi fez. As coisas não estão piorando. Quando nós lermos esse texto, vocês vão perceber que, em certo sentido, as coisas até estão mais organizadas. Em certo sentido, uma situação como essa hoje é impensável ainda. Ou seja, Deus tem preservado a raça humana, especialmente por conta da igreja. Então não se desesperem ao olharem para o mundo como ele está. O mundo não está nem piorando, nem está do mesmo jeito. O mundo está melhorando. À medida que o evangelho avança, o mundo melhora. A prova disso é o texto de Juízes 19. Verso 1. Aconteceu também naqueles dias em que não havia rei em Israel, que houve um homem levita que, peregrinando aos lados da montanha de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Porém, a sua concubina adulterou contra ele e, deixando-o, foi para a casa de seu pai, em Belém de Judá, e esteve ali alguns dias, a saber, 4 meses. E seu marido se levantou e foi atrás dela para lhe falar conforme o seu coração e para tornar a trazê-la. E o seu moço e um par de jumentos iam com ele, e ela o levou à casa de seu pai. E vendo o pai da moça, alegrou-se ao encontrar-se com ele. E seu sogro, o pai da moça, o deteve e ficou com ele 3 dias, e comeram e beberam, e passaram ali a noite. E sucedeu que ao 4º dia, pela manhã, de madrugada, ele levantou-se para partir. Então o pai da moça disse ao seu genro: fortalece o teu coração com um bocado de pão, e depois partireis. Assentaram-se, pois, e comeram ambos juntos e beberam. E disse o pai da moça ao homem: peço-te que ainda esta noite queiras passá-la aqui, e alegre-se o teu coração. Porém o homem levantou-se para partir, mas seu sogro o constrangeu a tornar a passar ali a noite. E madrugando ao 5º dia pela manhã para partir, disse o pai da moça: ora, conforta o teu coração. E detiveram-se até já declinar o dia, e ambos juntos comeram. Então o homem levantou-se para partir, ele e a sua concubina, e o seu moço, e disse-lhe seu sogro, o pai da moça: eis que já o dia declina e a tarde já vem chegando. Peço-te que aqui passes a noite, e eis que o dia já vai acabando. Passa aqui a noite, e que o teu coração se alegre, e amanhã de madrugada levanta-te e a caminhar irás à tua tenda. Porém um homem não quis ali passar a noite, mas levantou-se, partiu, e chegou até de fronte de Jebus, que é Jerusalém, e com ele o par de jumentos albardados, como também a sua concubina. Então, estando, já perto de Jebus, e tendo-se já declinado muito o dia, disse o moço a seu senhor: vamos agora e retiremo-nos desta cidade dos Jebuseus e passemos ali a noite. Porém, disse-lhe seu senhor: não nos retiremos a nenhuma cidade estranha, que não seja dos filhos de Israel, mas iremos até Gibeá. Disse mais a seu moço: vamos e cheguemos a um daqueles lugares, e passemos a noite em Gibeá ou em Ramá. Passaram, pois, adiante e caminharam, e o sol se lhe pôs junto a Gibeá, que é a cidade de Benjamim. E retiraram-se para lá, para entrar e passar a noite em Gibeá. E, entrando ele, assentou-se na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse em casa para ali passarem a noite. E eis que um velho homem vinha à tarde do seu trabalho do campo,
E era este homem da montanha de Efraim, mas peregrinava em Gibeá. Eram, porém, os homens deste lugar, filhos de Benjamim. Levantando ele, pois, os olhos, viu a este viajante na praça da cidade, e disse o ancião: Para onde vais e de onde vens? E ele lhe disse: Viajamos de Belém de Judá até os lados da montanha de Efraim, de onde sou. Porquanto fui a Belém de Judá, porém agora vou à casa do Senhor, e ninguém há que me recolha em casa. Todavia temos palha e pasto para os nossos jumentos, e também pão e vinho há para mim e para a tua serva, e para o moço que vem com os teus servos, de coisa nenhuma há falta. Então disse o ancião: Pai seja contigo. Tudo quanto te faltar, fique ao meu cargo. Tão somente não passes a noite na praça. E levou a sua casa e deu pasto aos jumentos, e lavando-se os pés, comeram e beberam. Estando eles alegrando o seu coração, eis que os homens daquela cidade, homens que eram filhos de Belial, cercaram a casa, batendo a porta, e falaram ao ancião, senhor da casa, dizendo: Tira para fora o homem que entrou em tua casa, para que o conheçamos. E o homem, dono da casa, saiu a eles e disse-lhes: Não, irmãos meus, ora não façais semelhante mal, já que este homem entrou em minha casa, não façais tal loucura. Eis que a minha filha virgem e a concubina dele vos tirarei fora, e humilhai-as a elas, e fazei delas o que parecer bem aos vossos olhos. Porém, a este homem não façais essa loucura. Porém, aqueles homens não quiseram ouvir. Então aquele homem pegou da sua concubina e lhe atirou para fora. E eles a conheceram e abusaram dela toda a noite até a manhã. E subindo a alva, a deixaram. E ao romper da manhã veio a mulher e caiu à porta da casa daquele homem, onde estava seu senhor. E ficou ali até que se fez claro. E levantando-se seu senhor pela manhã, e abrindo as portas da casa, e saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa com as mãos sobre o limiar. E ele lhe disse: Levanta-te e vamo-nos. Porém, ela não respondeu. Então, levantando-se o homem, a pôs sobre o jumento, e foi para o seu lugar. Chegando, pois, à sua casa, tomou um cutelo, e pegou na sua concubina, e a despedaçou com os seus ossos em 12 partes, e enviou-as por todos os termos de Israel. E sucedeu que cada um que via aquilo dizia: Nunca tal se fez, nem se viu, desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito, até o dia de hoje. Ponderai isto, considerai e falai. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, não só as belas histórias compõem o texto bíblico, mas as mais trágicas e perversas, para nos demonstrar, Senhor Deus, como é perverso o coração humano, como é mau o pecado. Nós estamos aqui, Senhor Deus, e sabemos porque o Senhor já nos revelou que somos homens e mulheres más. Que nós, Senhor Deus, temos a mesma capacidade, Senhor Deus, maligna que este texto descreve. Mas se alguém duvida, que seja demonstrado hoje, Senhor Deus, neste sermão, o tamanho da nossa maldade. Não é a maldade do outro, é a nossa própria. Não é a maldade dos ímpios, mas a dos crentes. Que esta pregação, Senhor Deus, sirva para nos alertar sobre, em primeiro lugar, quem nós somos. Em segundo lugar, o meio em que vivemos. Em terceiro, nós sejamos, Senhor Deus, não apenas confrontados pelo nosso pecado, mas que sejamos edificados e confortados pela esperança do Teu Evangelho, no poder de Cristo nosso Senhor. Usa-me, Senhor Deus, poderosamente para isso. No poder dEle nós oramos. Amém. Não são poucas as vezes onde nós nos deparamos com determinada situação em que alguém que nós confiávamos muito,
que nós colocávamos muita esperança, aquela pessoa nos decepciona. Quantas vezes igrejas se decepcionaram com seus pastores, chegando até o desespero por não saber mais o que fazer, quando descobriram que o seu pastor pecou. Esposas que se desesperaram a reconhecer o pecado dos seus maridos. Amigos decepcionados com atitudes fraudulentas dos seus próprios amigos. Sócios apunhalados pelas costas. E nós olhamos para tudo isso e ficamos estarrecidos. Como é que pode alguém fazer isso comigo? Isso reconhecidamente é algo que atinge todos os homens, mas é fato que nós esperávamos mais quando o assunto são os crentes. Nós esperávamos mais. Nós achávamos que talvez isso não aconteceria na igreja. Ah, tudo bem, isso aí pode acontecer no mundo, mas na igreja... Ora, só pensa assim quem não conhece os crentes. Só pensa dessa maneira quem coloca uma esperança descabida nos próprios crentes. Porque se você tem alguma dúvida de que nós temos as mesmas condições de cometer males semelhantes aos dos ímpios, basta ver o que passa pelo seu coração. Eu não vou dizer a você que basta ver o que aconteceu nesse texto ou o que acontece inúmeras vezes ao nosso redor. Não, eu não estou falando sobre os outros. Eu estou falando sobre nós mesmos. Não é algo para se avaliar a partir do meu irmão que senta do meu lado, que um dia já fez aquilo comigo. Não é sobre isso. É sobre o que eu mesmo penso no meu coração. O que às vezes eu não tive ainda a força para realizar, mas que passa na minha cabeça. A maldade que foi maquinada. A reputação do outro que foi quebrada na minha mente. O adultério que eu cometi com os meus olhos. A incredulidade do meu coração. E se eu não cometi o pecado externamente, se eu não ainda o reproduzi, porque o pecado ele tem essa característica, esse formato análogo a uma gravidez. Você gesta o pecado no seu coração, você o gera no seu coração, você o cultiva para que ele vá crescendo até o dia que ele dá a luz. Então, se eu não dei a luz ainda a este pecado externamente, mas tenho no meu coração, é porque eu tenho a mesma capacidade daqueles que já externalizaram. Então, nós não devemos nos decepcionar tanto assim com a maldade dos outros, nem que isso seja dentro da igreja. E o que eu estou dizendo aqui é que nós não devemos normalizar o pecado. Não é esse o meu argumento. Eu estou dizendo que vocês não devem se decepcionar demais, porque o fundamento da decepção é uma espera indevida. Se você não espera demais de alguém, você não se decepciona tanto com aquela pessoa. Concorda? Nós só nos decepcionamos quando temos uma confiança indevida. Mas quando eu reconheço que o meu irmão é tão pecador quanto eu, que os meus presbíteros, os meus diáconos, os meus pastores, os meus amigos, os meus cônjuges, eles são pecadores como eu sou, eu não vou normalizar o pecado. Eu só vou reconhecer que o que estava acontecendo é plenamente possível de acontecer. Porque senão eu vou olhar para um texto como esse aqui de Juízes 19 e vou dizer, isso nunca aconteceria hoje. Isso é um absurdo. Um homem que tem uma concubina, um homem que mente, um homem que deseja violentar o seu próximo, um homem que entrega a sua esposa para ser violentada por homens maus e não a defende, um homem que depois esquarteja a sua própria esposa. Isso não vai acontecer no nosso meio.
é com esse tipo de pensamento. É dessa forma que você acaba se decepcionando. Por esperar demais. Por achar que nós vivemos num ambiente perfeito. Nós acabamos quebrando a nossa cara. Não normalizemos o pecado, irmãos. Isto que está descrito aqui é para a desonra dos homens. Mas nós devemos entender que isto é um mal que se alastra na sociedade. Se alastra ao ponto do narrador ter cuidado de não evidenciar nenhum dos nomes aqui. Pode perceber no seu texto, veja, ele diz, verso 1, aconteceu também naqueles dias que não havia gay em Israel, que houve um homem, percebe? Houve um homem levita, que peregrinando aos lados da montanha de Efraim, tomou para si uma concubina. Então, é um homem qualquer, é um levita qualquer, é uma concubina qualquer. E ele é recebido na casa de outro homem qualquer, veja verso 16. E eis que um velho homem vinha à tarde do seu trabalho do campo, e era este homem da montanha de Efraim, mas peregrinava em Gibeá. Era outro homem. Eram homens sem nome. Um levita qualquer, uma concubina qualquer, um homem velho qualquer de Efraim. E dentro da estrutura do texto hebraico, isso tem uma função, não revelar o nome. É para dizer que estes três personagens, além dos homens filhos de Belial, que também são citados aqui, sem os seus nomes revelados, nada mais são do que tipos, arquétipos do que aconteceria com qualquer casa naquela época. Ou seja, um mal se espalhou de uma maneira tal em Israel que em qualquer casa que você fosse, aquilo ali poderia acontecer. Um levita qualquer simboliza a situação dos pastores da época. Uma concubina qualquer simboliza, tipifica a situação das mulheres da época. E um homem bom, trabalhador, que tenta fazer o bem e é levado pela injustiça e que acaba pensando como o mundo, porque este homem bom, ele chega ao ponto de tamanha loucura de entregar sua própria filha e oferecer a concubina do seu amigo para aqueles homens maus. Por que tudo isso? Porque Israel é como Sodoma. Porque Israel está aqui figurativamente sendo tratado como Sodoma. Porque a igreja virou um mundo. Porque o mundo e a igreja já se confundem de tal modo que as histórias que acontecem no mundo estão agora adentrando na igreja. Ora, veja bem, se não é assim. Volta comigo para Gênesis capítulo 19. Versos 1 a 11. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro, inclinou-se com o rosto à terra e disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez-lhes banquete, e cozeu bolos sem levedura, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa, e os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram a Ló e disseram-lhe: Onde estão os homens que a ti vieram esta noite? Traze-os para fora, para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si e disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram homens. Fora vos trarei e fareis delas como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a estes homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: Sai daí. Disseram mais: Como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, sobre Ló,
e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles homens, porém, estenderam as suas mãos e fizeram entrar Ló consigo na casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Veja se as imagens não são exatamente as mesmas, se o cenário não é muito parecido. O que acontecia no mundo, Sodoma é o ápice da maldade. A cidade reconhecida como a cidade do pecado. Agora, o mesmo acontece em Israel. E por que isso acontecia? Veja, voltando lá para Juízes 19, o texto fala de um levita. E agora, por favor, não confunda com o levita dos capítulos 17 e 18. É um outro levita. Porque aquele levita que já passou, que foi comprado, que foi pago por Mica para ser pastor segundo a igreja que ele queria para si, já foi levado. Um outro homem pagou mais por ele e ele foi levado. Mas o que ele fez ali foi trazer idolatria sobre Israel. Ele fez com que o povo de Deus se desviasse para adorar a imagem de escultura, chamando aquela imagem de Deus. Então, aquele primeiro levita, ele é revelado na história como alguém que ativamente leva o povo para a idolatria. Já este levita do capítulo 19, ele já não é mais o mesmo. Mas ele mostra que a maldade em Israel e as autoridades estavam tão pervertidas que não só ativamente agiam para o mal, como também de maneira passiva, porque ele não guarda a sua casa. Ativamente age para o mal e o outro passivamente não guarda os seus. Perceba que toda relação ímpia e de maldade acaba trazendo problemas para dentro de casa e tem ligações com o casamento. Qual foi o grande erro inicial desse levita? Ele tinha uma concubina. O texto diz assim: já que não havia rei em Israel, houve um homem levita que, peregrinando aos lados da montanha de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Ele tomou para si uma concubina. O conceito de concubina aqui não é necessariamente que ele tinha uma mulher, a original dele, a que ele se casou inicialmente, e ele depois tomou outra. Mas muito provavelmente é porque foi um casamento arranjado. Um casamento que não tinha os princípios da palavra. Um homem deveria pagar um dote pela sua esposa. Um homem deveria ir até o pai da esposa e pagar um dote por ela. Quando um homem não era capaz disso, às vezes ele tomava a filha de outro para si, sem cumprir as suas obrigações, e aquela esposa era considerada uma esposa de segunda categoria, chamada de concubina. Era esposa, mas o casamento ele não foi gerado, ele não foi pensado, ele não foi tratado segundo os ditames da palavra de Deus. E aquela mulher era uma concubina. Me parece que ao longo do texto ela vai evidenciar que os problemas iniciais do casamento se tornaram os problemas do resto do casamento. Não acho que você vai se casar de qualquer jeito e depois resolve. Não vou me casar aqui, eu vou fazer um arranjo, eu vou fazer aqui. Não é como Deus manda, mas não tem problema. Depois a gente se arruma. Depois vai dar certo. Não dá certo. É possível você passar a vida inteira com a sua esposa e você com o seu marido, mas carregando sérios problemas de como vocês construíram esse casamento. Foi um concubinato. Não foi como Deus ordena. Mas eles queriam e se casaram. O que é que acontece logo em seguida, depois de apresentar esses dois primeiros personagens? O narrador, ele passa a falar dos problemas do casamento. Veja, verso 2. Porém, a sua concubina adulterou contra ele. E deixando-o, foi para a casa de seu pai, em Belém de Judá. E esteve ali alguns dias, a saber, 4 meses. Essa mulher, em alguns textos, ele diz que ela aborreceu-se do seu marido. Aqui, adulterou. Mas algumas versões falam de aborrecer. Ela odiou o seu marido. Ela se aborreceu dele.
Isso demonstra, irmãos, que era um casamento só por conveniências, onde as pessoas se usavam mutuamente uma à outra. Muito mais o levita a esta mulher do que ela a ele. Ele a tinha como objeto. Por 2 vezes o texto fala que ele é senhor dela. E evidentemente existe uma forma justa do marido ser chamado de senhor pela sua esposa em respeito. Lá no Novo Testamento é dito que Sara chamava Abraão de senhor, mas em respeito, não como propriedade. Aqui parece que esse homem a tratava como propriedade dele. E ela se aborreceu. Ora, evidentemente isto não é motivo para que uma mulher adultere. Mas isso demonstra como eles construíram um casamento. Não era fundamentado na lei de Deus, não era fundamentado no amor segundo a lei. Mas era um casamento fundamentado em conchavos humanos. Um queria ter uma coisa do outro e o outro queria ter algo do seu semelhante, e assim eles se uniram. Quando alguém pensa assim, mas essa ideia de dote é uma coisa muito antiga, parece que realmente ele estava comprando. Não, irmãos. Nós devemos avaliar as coisas não segundo a perspectiva do século 21, mas do que estava por trás do dote. O dote era a demonstração de quem era um homem. Que era um homem responsável, um homem trabalhador, um homem honesto, um homem que se comprometia com a filha daquele senhor. Isto era o símbolo do dote. Mas aqui fala que ele era um peregrino, veja, verso 1. Que houve um homem levita que peregrinando ao lado da montanha, ou seja, era um homem que não tinha lugar fixo, que não tinha residência fixa, que provavelmente não pastoreava em um lugar fixamente, mas peregrinava de um lado para o outro. Muito provavelmente, por isso, ele não tinha condição de pagar o dote. Era um homem sem raízes. E uma mulher, guardada pelo seu pai, ela observava estas coisas. Quem é este homem que eu vou me casar? Ele é um peregrino? Não no sentido bíblico de saber que não é desta terra, mas no sentido pejorativo, onde a pessoa que não tem raiz em canto nenhum. O dote demonstrava que aquele era um homem responsável. A falta do dote mostrava que era um homem irresponsável. Mas ela se casou e se aborreceu. Ele não deu o que ela queria. E foi embora. E é para demonstrar o tamanho da desgraça que vivia em Israel. E estas desgraças, irmãos, que começam aparentemente só no privado, elas vão ganhando cada vez mais a publicidade. Lembrem-se que eu já falei disso. Começou na casa de Mica. Da casa de Mica foi para a tribo de Dan. E agora da tribo de Dan está tomando todo Israel. O final do texto diz assim, verso 30, e sucedeu que cada um via aquilo e dizia: nunca tal se fez nem se viu, desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito. Agora não é mais a casa de Mica, nem a tribo de Dan, mas agora Israel inteiro está vendo a desgraça. E esta desgraça do povo, ela é evidenciada a partir das casas. Um levita irresponsável que se casa com uma concubina que adultera. E após o seu adultério, sabe o que ela faz? Ela corre para a casa do pai. Verso 2. Porém a sua concubina adulterou contra ele e deixando foi para a casa de seu pai. Ora, o que é que dizia a lei de Moisés desde Deuteronômio? Que a mulher adúltera ela deveria ser julgada e morta, assim como o homem adúltero. Julgada e morta. O problema é o seguinte: quem iria julgar? Porque o texto começa dizendo: não havia juiz em Israel. E alguém pode argumentar, mas havia Finéias, que era o sacerdote, que vai ser revelado lá no capítulo 20. Mas Finéias era sacerdote só do templo. Ele não tinha o papel de juiz. Então não havia juiz em Israel.
Então, por não haver juiz em Israel, as famílias viviam assim. Levita peregrinando, de um lado para o outro, se casando com concubina, concubina adulterando, e quando cai no adultério, não tem ninguém que julgue. Ela vai morar na casa do pai. Então o comentarista diz o seguinte: quando os pais, veja, quando não há lei no meio do povo de Deus, os pais passam a tolerar os pecados dos seus filhos. Ele diz mais: se esta mulher soubesse que o seu pai não daria guarida ao seu pecado, talvez ela não tivesse adulterado. Os pais precisam estar tão comprometidos com a lei de Deus, a ponto de fechar a porta de casa para o pecado dos seus filhos. A nossa geração é tão corrompida quanto a geração de Juízes 19. Quantos homens e mulheres que cometeram adultério, no dia que é descoberto o adultério, eles vão para onde? Eles vão para a casa do pai e da mãe. Eles voltam para a casa do pai e da mãe. E os pais aceitam. Quando os pais deveriam dizer: você precisa ser julgado pela igreja de Cristo. E eu não vou dar guarida ao pecado. Veja, ela muito provavelmente ela não tinha nenhum elemento de romance com esse homem com quem ela se deitou. Porque ela não procura aquele amante. Ela procura o pai. Porque ela sabia muito provavelmente que aquele amante não daria guarida. Mas ela sabia que o pai era um homem que tolerava o pecado. Nós pais precisamos ter, irmãos, uma resignação. Precisamos estar tão convictos do que cremos, ao ponto de não tolerar o pecado dos nossos filhos. E sermos duros quando eles nos procuram. Se eles pedirem perdão, serão perdoados, mas não haverá guarida para o pecado dos nossos filhos na nossa casa. Eu não vou esconder, eu não vou de maneira nenhuma defender na igreja. O conselho começa a tratar, chega uma denúncia, vem um pai e a mãe e tenta abafar o caso. Não façam isso, irmãos. Não façam isso. Este é o mesmo espírito do pai desta concubina. Ela só procurou seu pai porque sabia que era um homem tolerante com o pecado. Não sejamos assim. Sejamos misericordiosos com os nossos filhos. Compassivos, mas não tolerantes com o pecado. O que ele deveria ter dito é: você deveria ser morta pelo seu pecado. Porque é o que diz a lei de Deus. Mas não. Em épocas onde a lei de Deus não é mais a lei que rege os homens, eles vão criando um conchavo atrás do outro. O primeiro foi para casar. Aí agora deu errado. Agora vamos tentar um outro conchavo. Ela passa 4 meses na casa daquele homem e o marido não dá conta. É para quem acha que esse levita, né, vai começar aqui a segunda parte da história, alguém vai se comover com a ação do levita, porque ele vai atrás da mulher, ele fala ao seu coração. Mas havia um motivo por trás disso. Os irmãos vão perceber. Assim como também havia um motivo por trás da forma como esse pai recebe o seu genro. Observe. Verso 3. E seu marido se levantou e foi atrás dela para lhe falar conforme o seu coração. E para tornar a trazê-la, e o seu moço e um par de jumentos iam com ele. E ela o levou à casa de seu pai, e vendo o pai da moça, alegrou-se ao encontrar-se com ele. E seu sogro, o pai da moça, o deteve e ficou com ele 3 dias. E comeram e beberam, e passaram ali a noite. A forma como ele recebe parece ser muito boa, e é de fato. Ele viu que o marido da sua esposa, o marido traído, estava voltando.
Só que ele conhecia o marido. Ele conhecia. Ele sabia que o casamento não foi feito segundo aquilo que prescreve a palavra de Deus. Mas qual era o medo dele? Porque ele tratou tão bem assim, a ponto do terceiro dia, quarto dia, quinto dia, ele sempre insistia, fique mais um dia, fique mais um dia. Que amor é esse de um genro, de um sogro para um genro? É desproporcional, no mínimo. Mais um dia. Alguém pode dizer, não, é porque ele queria ficar com a filha. Muito provavelmente, irmãos, o que estava por trás dessa simpatia do sogro pelo genro era o seguinte: ele tinha medo que o seu genro executasse a lei que estava prescrita desde Moisés. Ele vai matar minha filha. Você percebe? Tudo é conchavo. Ninguém quer se submeter à lei. Todo mundo está tentando dar o seu próprio jeitinho. Agora o pai da moça quer dizer, não, fica mais um pouco, eu só vou te soltar quando eu tiver certeza que você não vai executar a lei. Então vamos comer, vamos beber. Ele começa a dar tudo àquele homem para desviar o pensamento da lei. Comprar. Ele não quer que a sua filha se submeta à disciplina. Ele quer comprar o silêncio do levita. Isso não está acontecendo no mundo, não. Isso aqui não é um homem que está tentando comprar a absolvição da sua filha diante de um juiz mundano. Não. Isso é dentro da igreja. Se fosse no mundo, talvez você dissesse, são ímpios, mas não. Dentro da igreja, um pastor, um pai de uma moça e uma moça que se submetem a tudo isso. Veja, o texto fala, verso 5, quarto dia ele tenta novamente, então eles comem, bebem, no verso 6, depois levantou-se para tentar partir, no quinto dia comem, bebem, ele tenta embriagar, ele tenta de todas as formas manter aquele homem ali, até que chega um momento que ele não consegue mais. Aí o verso 10 diz o seguinte: porém o homem não quis passar a noite ali, mas levantou-se, partiu e chegou até de fronte de Jebus, que é Jerusalém. Jebus aqui era a cidade dos Jebuseus, onde viria a ser chamada de Jerusalém. Não foi tomada ainda, então é chamada de Jebus. Eles dizem, vamos ficar aqui. Então o levita diz, não, aqui eu não vou ficar, porque não é terra de Israel. Qual é o pensamento dele? Eu não quero pousar, eu não quero repousar entre os ímpios. Que loucura, né? O cara faz conchavo para se casar com a esposa, faz conchavo com o sogro, né? Não trata o adultério corretamente, mas o problema é que eu não posso conversar com os ímpios. Você percebe essas hipocrisias que a gente vai inventando? Coisas absurdas que nós engolimos. Aí tudo bem. Mas aí eu não posso conversar, eu não posso negociar com os ímpios, eu não posso. Eu crio um ascetismo com coisas que seriam relativamente muito menores, mas eu tolero coisas absurdas. Eu não vou sentar aqui. É claro que no momento onde Israel estivesse vivendo de maneira lícita, justa, isto aqui poderia ser, né, elevado como uma demonstração de muita santidade. Mas não é grande hipocrisia. Então ele diz, nós vamos agora para Gibeá. Veja o verso 12. Porém disse-lhe seu senhor, não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha, que não seja dos filhos de Israel, mas iremos até Gibeá. Disse mais a seu moço, vamos e cheguemos a um daqueles lugares e passemos a noite em Gibeá ou em Ramá. Passaram, pois, adiante e caminharam, e o sol se lhes pôs em Gibeá, que é a cidade de Benjamim. E retiraram-se para lá, para entrar e passar a noite em Gibeá. E entrando ele, assentou-se na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse em casa para ali passarem a noite. Eles vão para Gibeá, a cidade de Benjamim. Toda informação que o narrador dá, ele dá com um propósito. Esses homens, essa família precisava de guarida, precisava de hospedagem. E a tribo de Benjamim deveria ser a tribo mais hospedeira de todas. Por quê? Porque
Benjamim nasceu na estrada, quando sua mãe viajava. Então ele deveria estar pronto para sempre receber os que vivem na estrada. Mas justamente no meio dos filhos de Israel, na tribo que era a tribo que nasceu na estrada, ele não recebe guarida. Não havia hotel, né? É bom que fique claro, não tinha hotel, não tinha pousada, não tinha absolutamente nada. Nós devemos, inclusive, dar graças a Deus, porque na providência do Senhor, em cada cidade que nós passamos hoje, por um pouco de dinheiro, alguém nos dá uma hospedaria e até com certa simpatia. Naquele tempo não havia. Então eles vão se assentar ali em Gibeá e esperar ver se alguém tem misericórdia. Se não tiver, eles vão dormir na praça. Até que um homem, veja, verso 16. Eis que um velho homem vinha à tarde do seu trabalho do campo, e era este homem da montanha de Efraim, mas peregrinava em Gibeá. Eram, porém, os homens deste lugar, filhos de Benjamim. Ele faz a contraposição. Um homem trabalhador, um homem honesto, um homem temente a Deus, vinha no seu trabalho. Mas esse homem não era da tribo de Benjamim. Ele morava ali, mas não era dali. E foi justamente esse homem que ofereceu hospedagem. Ele era de Efraim. Nós podemos estar num lugar, nós podemos até conviver com pessoas daquele lugar que são pessoas más, e mesmo assim não ter o mesmo pensamento deles. É possível, irmãos, e é necessário que nós convivamos entre as pessoas que são más, muitas vezes. E mesmo assim, não nos tornarmos com um coração tão maldoso quanto daqueles homens. Ele escuta a história, né? Então ele é um homem prudente, ele não é um homem que olha para alguém na praça e diz, vamos lá para casa. Não, ele escuta, ele diz, não, eu sou um levita, essa é minha esposa, eu estou indo para minha casa, eu estou indo para lá para chegar e sacrificar pela minha casa. Então, quando ele percebe, isso aqui é um irmão em Cristo, esse é alguém que realmente eu conheço, eu tenho perspectiva a respeito dele, referência, ele leva para casa. Ele vai cuidar daquele homem. O levita, por outro lado, não era um aproveitador, veja, verso 19. Todavia temos palha e pasto para os nossos jumentos, e também pão e vinho há para mim, e para a tua serva, e para o moço que vem com os teus servos, de coisa alguma nos haverá falta. Ou seja, eu não estou indo para a tua casa para comer do teu pão. Eu vou lá, mas eu consigo me sustentar. Ele disse, então, está resolvido. Você vai para a minha casa, e lá eu vou lhe guardar. Até que chega o verso 22, que diz assim, estando eles alegrando o seu coração, eis que os homens daquela cidade, homens que eram filhos de Belial. Essa expressão, filho de Belial, quer dizer filho de Satanás. O filho de Belial é o filho de Satanás. Mas quem eram os filhos de Belial? Os homens da tribo de Benjamim. Os homens de Deus se tornaram filhos de Belial. Por outro lado, aquele homem honesto com o levita, seu servo e a sua concubina estavam comendo e se alegrando em casa. Parecia que tudo estava bem, irmãos. Mas preste atenção. Quando momentos de grande alegria, momentos de grande tranquilidade são vividos pelo povo de Deus, nós devemos sempre estar alertas, porque os nossos inimigos estão à espreita. Os homens de Deus não podem viver anestesiados pela alegria. Os homens de Deus e as mulheres de Deus devem estar atentos aos inimigos. Eles estavam à espreita e bateram na porta. Cercaram a casa, verso 22, batendo na porta, e falaram ao ancião, senhor da casa, dizendo, tira para fora o homem que entrou em tua casa para que o conheçamos. Percebe que a cena que nós lemos lá em Gênesis 19 começa a se desenhar aqui com perfeição. Tira para fora, nós o conheçamos. Aqui, evidentemente, não é que eles queriam bater o papo e saber de onde vocês vêm, como vocês são, né, o que vocês fazem. Mas o conhecer na Escritura é um conhecer do ponto de vista íntimo. Eles queriam violentar esse homem.
A depravação de Benjamim era tão grande que eles não queriam necessariamente nem a mulher, nem a concubina, eles queriam o homem. O tamanho da depravação dentro de Israel foi tão grande que as afeições naturais dos homens foram deixadas de lado, para aqueles que desejassem se deitar com um homem. Exatamente igual a Sodoma. A sodomia pode entrar no meio da igreja sem que nós nem mesmo percebamos. E daqui a pouco, os homens estão querendo se deitar com as mulheres. Não mais com as mulheres, mas com outros homens. O que fazer agora? Ele vai tentar argumentar. Ele é um homem, lembre-se que a descrição dele é que ele é um homem trabalhador, um homem honesto, temente a Deus. Então ele vai usar de tudo que ele poderia fazer para não impedir que aquilo acontecesse. Veja o verso 23. E um homem, dono da casa, saiu a eles e disse-lhes: não, irmãos meus, ora, não façais semelhante mal. Já que este homem entrou em minha casa, não façais tal loucura. Eis que minha filha virgem, a concubina dele, vos trarei para fora, humilhai-as a elas. Não faça essa loucura. Ele argumenta, diz: o que vocês estão fazendo é uma loucura em primeiro lugar. É um enorme mal. E eu não posso permitir que isso aconteça por um motivo. Esse homem com sua família estão debaixo do meu telhado. É minha obrigação guardá-los. Que coisa maravilhosa, irmãos. É quando um homem tem esta certeza no seu coração. Quem está dentro da minha casa, é minha responsabilidade guardá-los. Lembra que eu falei semana passada? A segurança do homem é pessoal, não é pública. Não existe coisa tal como segurança pública. Nem mesmo segurança privada em certo sentido. Só existe uma segurança particular, pessoal. Eu providencio segurança para mim e para os que estão debaixo da minha casa. Não vão fazer isso porque eles estão debaixo da minha casa. À medida que ele tem ainda esse resquício aqui de hombridade, ao mesmo tempo, a loucura do pensamento dele é semelhante àquela lá de Sodoma. Ele quis agir como Ló. Porque quando entraram os anjos dentro da casa de Ló, Ló também argumentou: não façam mal como esse, estão debaixo da minha casa, debaixo do meu telhado, e a minha casa é meu castelo. Em qualquer sociedade que se preze, a casa de um homem será preservada. Mas aqui não. Ele diz: então eu não vou dar este homem, eu vou dar minha filha virgem e a concubina do levita. Um dos comentaristas diz assim: talvez esse argumento dele tenha sido para esfriar o desejo dos homens, porque quando ele desse a mulher, eles estavam tão inebriados pelo desejo de outro homem, que quando ele dissesse: não, então leve minhas mulheres, talvez eles pudessem pensar: não, entre essas mulheres é melhor a gente voltar para as nossas prostitutas. Mas não importa. O que ele entregou foi a sua própria filha e a concubina daquele homem, mostrando a perversidade que já havia chegado não na mente só daqueles que estavam mais depravados, mas até dos homens trabalhadores de Israel. Os homens não ouviram, veja o verso 24: eis que a minha filha virgem e a concubina dele, vulas tirarei fora, humilhai-as a elas, e fazei delas o que parecer bem aos vossos olhos, porém a este homem não façais essa loucura. Porém aqueles homens não quiseram ouvir. Então aquele homem pegou da sua concubina e lhe atirou para fora, e eles a conheceram e abusaram dela toda a noite até pela manhã, e subindo a alva a deixaram. E ao romper da manhã veio a mulher, e caiu à porta da casa daquele homem, onde estava seu senhor, e ficou ali até que se fez claro. E levantando-se seu senhor pela manhã, e abrindo as portas da casa e saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa, com as mãos sobre o limiar. E ele lhe disse:
levanta-te e vamos-nos. Porém ela não respondeu. Então, levantando-se um homem, a pôs sobre o jumento e foi para o seu lugar. Essa é a parte mais esdrúxula da história. Então, o que aconteceu é que o dono da casa entregou a concubina e, aparentemente, não houve nenhuma resistência do levita. O dono entregou e ele consentiu. Com o passar do texto, você percebe que ele dormiu, porque ele se levantou. Então, provavelmente, eles entregaram a concubina, voltaram para comer e beber, depois dormiram, e ele acordou como se nada tivesse acontecendo. Enquanto isso, a esposa dele estava sendo violentada a noite inteira pelos homens, filhos de Belial daquela cidade. Dá para confiar e viver essa vida no meio, até no meio dos crentes, como se você já vivesse no céu? Foi um levita que fez isso. Não foi um ímpio, não. Um pastor fez isso, não foi um ímpio, não. Então ele se levanta no outro dia, muito tranquilo, vai abrindo as portas de casa para sair, e quando ele percebe, a esposa dele, a concubina dele, está lá, deitada no chão. Provavelmente toda arranhada, cheia de hematomas, sem conseguir se levantar. O narrador diz até assim, um comentarista disse, ela ainda teve força de ir até as portas da casa do seu marido para suplicar perdão. É provável que ela tenha se lembrado da lei de Deus. E dito, os homens não cumpriram a disciplina que eu merecia. Mas Deus, na sua providência, fez com que a sua lei caísse sobre mim. Por isso eu estou nessa situação. Eu irei lá e pedirei perdão ao meu marido, e se ele tiver misericórdia de mim, voltarei para ele. Mas o marido olha a mulher no chão, diz, levanta, mulher, vamos embora. Não me atrapalhe, não. Como é que alguém tem coragem de fazer isso com sua esposa? Que surpresa é essa, né? Como é que um levita faz isso com sua esposa? Como? Isso não começou aqui. Não é assim que as coisas acontecem. Isso começou lá atrás. Sabe por que um cônjuge despreza a sua esposa e uma esposa despreza seu marido? Isso não começou hoje. É a forma como nós construímos os nossos relacionamentos. Eu quero uma coisa que você pode me dar. Então, qual é a forma de eu resolver isso aqui? Vamos casar. Ele queria uma mulher para satisfazer os seus prazeres. Ele teve a mulher. Então, a mulher é um objeto. A mulher não passa nada mais do que um instrumento para que ele possa satisfazer os seus desejos. Nada mais. Então, se outra pessoa fez um mal com ela, eu não estou nem aí. Quantos casamentos no meio da igreja são assim, irmãos? As pessoas se tratam como objetos. A mulher tem alguma coisa que olha para o marido e diz assim, isso aqui pelo menos ele me dá, então eu vou continuar com ele. E ele olha para ela como um objeto para satisfazer os seus próprios desejos, e assim vai. Então não espere caridade, não espere amor, não espere empatia, não espere absolutamente nada. Não há sacrifício num casamento que não começou no sacrifício. Esse é um dos motivos, irmãos. Deus jamais permitir que durante as cerimônias de casamento os noivos façam seus próprios votos. São os votos da igreja. Porque nos votos da igreja você tem lá, eu me comprometo a... E aí a mulher diz, submeter o meu marido, honrar o meu marido, cuidar do meu marido, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. E ele diz,
eu me comprometo a cuidar dela, a viver por ela, a morrer por ela, todos os dias da minha vida, na saúde ou na tristeza, na bonança ou na miséria, em todos os dias da minha vida. É um compromisso de sacrifício, não de usufruto. Para não chegar nisso aqui, irmãos. Vocês acham que não chegam? Mas muita gente vive assim. Talvez, não deixando ela ser usada e prostituída por muitos homens, mas deixando ela sozinha. Um homem que não dá atenção à sua esposa, que não ouve a sua esposa, que não tem carinho pela esposa. Você acha que ele não está abrindo as portas para que outros homens a violentem? Não é o mesmo espírito? E as mulheres que fazem o mesmo com seus maridos? Deixando sozinhos, não tratando com amor, com carinho, com respeito, se submetendo, mas toda hora se levantando contra o seu marido. Ele lhe diz uma coisa, você rebate, você acha que não é a mesma coisa que você está fazendo? Desembocando, obviamente, no não cumprimento dos seus deveres maritais. Vocês acham que não estão fazendo a mesma coisa? Não, mas isso aqui aconteceu lá em Juízes 19, agora nós evoluímos. Nós somos tão maus quanto éramos, irmãos. Algumas coisas melhoraram muito, menos o nosso coração. E aí, para terminar, o texto diz nos versos 29 e 30. Chegando, pois, à sua casa, tomou um cutelo e pegou na sua concubina e a despedaçou com os seus ossos em 12 partes, e enviou-os por todos os termos de Israel. E sucedeu que cada um via aquilo e dizia: nunca tal se fez, nem se viu, desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Ponderai isto, considerai e falai. Lembra como foi que começou o texto? Não havia rei em Israel. Ele ia apelar para quem agora? Ele foi envergonhado pelo que fizeram com a esposa dele. Ele se sentiu maltratado. Veja, ele não está nem aí para a esposa. Mas ele se sentiu envergonhado. Mas não tem para quem apelar. Não tem juiz. Não tem concílio, não tem conselho, não tem nada. Quem quer viver a vida de maneira livre tem que sofrer as consequências dessa liberdade. Te vira. Resolve teu problema. Não tem a quem recorrer. Aí ele diz, então vou fazer uma coisa aqui para ver se Israel considera o fundo do poço que nós nos metemos. Aí ele pegou a mulher, a esposa dele, com quem ele dividiu alegrias e tristezas. Pega uma faca e começa a picotar ela em 12 pedaços. Saul fez isso com um animal, ele fez isso com a esposa dele. E manda um pedaço para cada lugar de Israel. Diz, isso aqui é a situação da gente. Nós chegamos a este ponto. Ninguém vai fazer nada. Vocês vão perceber que eles vão se reunir em assembleia. Mas é como se ele mandasse uma cartinha dizendo o seguinte: ponderai isto, considerai e falai. Antes de tomar qualquer atitude, um sopro de sanidade. Ele disse assim, espera aí, a gente precisa parar aqui para pensar o que é que está acontecendo com Israel. Parai, considerai, falai sobre isto. Nossa casa precisa parar um pouco, irmãos, para considerar o caminho que nós estamos andando, para onde nós estamos indo. Falar sobre esses assuntos. Duvido que nós tenhamos
condições de olhar para um texto desse e não sair daqui entristecidos. Porque eu fiquei muito. Todas as vezes que eu me deparei com esse texto essa semana, eu terminava de ler triste. Considerai, falai, nós podemos chegar nessa situação. O que é que faz uma casa, uma tribo, uma igreja chegar nessa situação? Ora, esse pecado não é análogo a de Sodoma e Gomorra? Então a gente precisa saber qual foi o pecado de Sodoma. O último texto que nós vamos abrir, Ezequiel capítulo 16. Abram comigo, texto muito conhecido. Versos 49 e 50. O profeta vai revelar qual foi o pecado de Sodoma. Verso 49. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. E se ensoberbeceram e fizeram abominações diante de mim. Portanto, vendo eu isto, as tirei dali. Amém. Qual era o pecado dela? Soberba, abundância de pão, ociosidade. Nunca ajudou o pobre. O que é que essas 4 coisas querem dizer? Os 4 pecados querem dizer? Eles não tinham empatia com o outro. Soberba, eu sou maior do que o outro. Ociosidade, não preciso trabalhar para nada. Fartura de pão, eu tenho demais. E não ajudava o seu próximo. Então, imagina como eram as relações dessas pessoas. A relação pautada na soberba, na fartura, do não se preocupar com o outro. Se o teu casamento é assim, se a tua casa é assim, é uma casa de pessoas soberbas, que não se incomodam com a dor do outro, mas que usam um ao outro, não tenha dúvida. A possibilidade de vocês caírem num pecado como esse de Juízes 19 é muito grande. E vocês não podem dizer assim, mas como é que pode acontecer uma coisa dessa na minha casa? Não espere demais de um pecador. Falai, considerai, meditai todos os dias dos nossos pecados, em como nós estamos lidando com os pecados. Exorte o seu marido, exorte sua esposa, os seus filhos. Não tolere o pecado dos seus filhos em casa. Tudo isso é soberba, tudo isso é fartura, tudo isso diz respeito ao mesmo pecado de Sodoma. Porque se nós permitirmos que isso aconteça, não se surpreenda com o que pode acontecer na sua casa. Mas se, depois de disciplinados e humilhados, como aquela mulher concubina, voltarmos para casa, não para a casa de um pai tolerante, mas para a casa do nosso marido, e ficarmos na porta lá esperando por ele. Cristo, que é o perfeito marido, ele não dirá, levanta-te e vamos embora. Ele segurará na nossa mão, nos levantará, lavará as nossas vestes, curará as nossas feridas e nos apresentará ao Pai, esposa santa, pura e imaculada diante do Senhor. Cristo não é aquele levita. É o supremo pastor, o justo marido, o bom Senhor que cuida do seu povo. Deus seja louvado por esse glorioso casamento que abençoa as nossas vidas. Amém. Oremos ao Senhor. Nós damos graças a Ti, ó Deus,
não somente pelos textos em que as histórias são maravilhosas e alegram o nosso coração, mas até mesmo quando eles são difíceis, Senhor Deus, de serem lidos, que nos trazem inicialmente grande tristeza, profundo pesar, por sabermos que pessoas como nós fizemos coisas e podemos fazer coisas como estas. Mas graças ao Senhor, não nos deixa terminar uma pregação como essa somente com tristeza. Mas nós podemos nos lembrar de Cristo, nosso Senhor, fiel e glorioso marido, que nos tira, Senhor Deus, da imundícia do pecado e nos faz ser uma noiva santa, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Que nós possamos sair daqui assim, Senhor Deus, exortados e alertas com a malignidade do nosso pecado, mas esperançosos com o poder do Evangelho. É o que nós te pedimos em Cristo, nosso Senhor. Amém. Convido a igreja a ficar de pé para cantemos juntos o Salmo 32.